2h18 no Acre. Terceiro bloco do programa, nós vamos falar sobre um problema que nós, sobretudo nós acrianos, nós não estamos conseguindo nem compreender, nós não estamos nos esforçando para entender também, e se nós não estamos conseguindo compreender e nem nos esforçando para compreender, resolver o problema é que nós não vamos mesmo, né? Estou falando do quê? Estou falando a respeito da questão da violência doméstica, estou falando a respeito da violência contra a mulher, estou falando de feminicídio, correto? Então, isso é algo que todos nós precisamos nos debruçar sobre esse assunto, assim como outras questões também. A Tatiana Carla é advogada, Tatiana Carla Almeida é advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados Isso. do Brasil, seccional Acre. É um prazer recebê-la aqui, Tatiana. Uma pena que para tratar de uma situação em que nós estamos correndo atrás de um prejuízo. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Queria saber de você, Tatiana, o que é urgente? Esse mês é o Agosto Lilás, para além das questões protocolares de programação e etc., o que a gente precisa correr atrás mesmo? Vamos lá. Perfeito. O Agosto Lilás, ele é mais do que um protocolo, né? O Agosto Lilás é para falar para começo de conversa. Por que é lilás? Por que sabe é lilás? Por que lilás? Não sei. Por que é? Então, eu vou começar do começo. O lilás é o azul com rosa. Se você juntar o azul e o rosa, você vai ter o lilás, entendeu? É a união de homens e mulheres, né? Essa construção de ponte, para que esse problema seja resolvido de uma vez por todas. Porque o que está acontecendo? Nós estamos vendo de uma diminuição da criminalidade em relação ao número de mortes, num total, tá? Eu estou falando totalizado. Certo. Totalizado, a gente vê uma diminuição, uma diminuição no encarceramento masculino, só que um aumento do encarceramento feminino, um aumento das mortes das mulheres, né? Um aumento do feminicídio. Então, o que está acontecendo? Por que essa violência está saindo das ruas e entrando dentro dos lares? O que é que está acontecendo que as mulheres estão morrendo dentro de casa? Por que essa morte está ocorrendo, né? E são mortes, assim, que nós observamos que a Lei Maria da Penha, que está fazendo 17 anos, fez agora, né, dia 6 de agosto, ela traz medidas que procuram proteger a mulher. Uma das medidas é a MPU, a mais famosa, né, que é a medida protetiva de urgência. O que acontece? A mulher, quando ela se sente fragilizada, ela sente que ela está sofrendo algum risco psicológico, físico, sexual, ela procura, né, a delegacia da mulher, e esse policial, essa delegada, ela pode conceder essa medida. Claro que depois vai ser referendado por um magistrado, mas ela já pode conceder sem precisar esperar ouvir um magistrado, dependendo dos locais muito longínquos, né, de dificuldade, ou que não tem um magistrado na comarca. E aí ela passa a ter uma proteção. Ela recebe o botão da vida, o agressor não pode se aproximar dela. Aí o que acontece? Mais de 1000 medidas que foram requeridas não foram concedidas. Sabe-se o porquê? No geral, assim? Então, olha, sinceramente, eu não consigo compreender, porque, assim, o que a lei fala? Eu vou te falar o que a lei diz. A lei é muito clara. Se a mulher estiver se sentindo desprotegida, a medida protetiva existe para isso, para o cara não se aproximar dela. A medida é para isso, não está punindo a pessoa, não está trazendo ele não está indo para a cadeia, nada. É uma medida de proteção à mulher. Segurança. Só isso, entendeu? E aí, ainda assim, não é concedido. Sinceramente, é difícil compreender a não concessão. Olha, deixa eu colocar logo essa intervenção aqui do telespectador. Sim. Deixa eu ver o nome dele. Bom, vamos lá. Doutora Tatiana, veja bem, sabemos que na denúncia a palavra da mulher já basta. Sim. Entretanto, no momento da denúncia, caso a mulher esteja fazendo essa denúncia por vingança ou outro motivo, como deve proceder o acusado no caso das medidas protetivas de urgência? Nesse caso em tela, é o baraque, é isso? Baraque alta? Ótima pergunta. O que acontece? Toda vez que nós vamos falar sobre Lei Maria da Penha, fomos falar sobre medida protetiva ou sobre feminismo, sempre levantam-se esses tipos de bandeira de mulheres vingativas, mulheres que estão tentando se vingar, que estão tentando... Eu não estou dizendo que elas não existam, né?
Pode ser que exista uma mulher maquiavélica que venha usar uma lei tão importante, que demorou tantos séculos para nós conquistarmos, para se beneficiar e fazer do suposto agressor um injustiçado, né? Pode ser, não estou jogando isso na sarjeta, estou dizendo que pode existir. Para isso é que existe uma lei, uma normativa que diz denunciação caluniosa. Se você comprovar que ela estava mentindo, que ela estava agindo apenas no único intuito de trazer algum benefício a você, ela vai responder por isso. Mas o que nós observamos é que a maioria das vezes, o que acontece? A mulher liga para o 190, quando chega a polícia, ela fala assim, não, eu só queria dar um susto. Quem já não ouviu essa história? Com certeza, quem trabalha na Rotan, quem trabalha no 190, quem trabalha nas ruas, vão dizer que isso é corriqueiro, que inclusive até preferem prender na sexta, para o camarada pelo menos passar um final de semana, porque ela vai lá e acaba pedindo para retirar a queixa e tal. Gente, isso não existe mais, tá? Não existe mais. Se a mulher, ela reportou que ela está tendo uma agressão, é dever da polícia investigar isso. Sabe o que aconteceu no Bujari, né? Não, o que foi que aconteceu? Você não está sabendo? Não. Menino, deixa eu te contar. Bujari teve 2 feminicídios esse ano. 2! São 10 mil habitantes. Só esse ano teve 2 feminicídios. Aí eu fui lá, olhar a estatística, que você sabe que eu gosto de pesquisar, né? Eu fui olhar a estatística lá, diminuindo o número de casos de estar se reportando violência. Eu achei que tem a conta não está batendo. Feminicídio aumentando, os casos de violência diminuindo, né? Não está batendo aí nos números. Eu falei, vamos investigar. Aí a rede foi lá. A rede foi lá semana passada, estive lá, estive a secretária Márdia, a presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, a Giovana Castelo. Enfim, fomos todos lá, sentamos lá e fomos ouvir o que cada um estava fazendo para saber o que estava acontecendo, que aquele índice de feminicídio aumentando e os números de casos sendo reportados diminuindo. Quando nós fomos apurar, nós descobrimos um absurdo. Então, essa mulher, a primeira levou um tiro na cara do companheiro dela. Na cara, ela levou um tiro na cara. Acabou, desfigurou o rosto da mulher. O segundo, ele cortou as pernas dela para ela não conseguir fugir. E daí para cima ele foi, assim, que nem um Jack Stripador. Retalhando, cortando ela em pedaços, sabe? Ele fez isso tudo. E eu vou te dizer, a polícia tinha sido acionada antes. E? Não fizeram nada. Não fizeram nada. Sabe por quê? Porque ela não quis representar. Isso não existe mais. Não existe mais. Se a mulher está em perigo, a polícia militar é obrigatória a reportar isso pra gente. Mas por isso que existe uma rede. Qual consequência teve isso? Não sei. Segundo me disseram, abrir um PAD, só que PAD não resolve. PAD o que é um procedimento administrativo disciplinar. PAD não resolve. Então, o que resolve é a gente mudar isso como um todo, porque isso não é um caso isolado. Isso está acontecendo no município, mas isso é um reflexo em outros locais também. Por que está diminuindo o número supostamente diminuindo o número de violência? Porque as mulheres estão deixando de reportar. E nós descobrimos por que as mulheres estão deixando de reportar. O comandante da Polícia Militar foi lá falar o que ele estava fazendo. Quando ele falou o que ele estava fazendo, eu falei, agora eu entendi. O que ele estava fazendo? Ele estava piorando a situação. De que forma? Ele falou assim, que a mulher, como se fosse culpa da mulher, que a mulher volta com o cara, sempre. Ele não reconhece o ciclo da violência. Inclusive, ele falou que mulher que volta com o cara merece apanhar. Isso ele falou na minha frente, na frente da secretária de Estado. O comandante da polícia. O comandante da PM, que faz parte da rede de proteção da mulher. Eu fiquei assim, falei, como? Como? Agora eu entendi. Agora eu estou entendendo. Mas a culpa é dele? Não. Eu vou te falar de quem é a culpa. A culpa é de todos nós. Por quê? O que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo formação de PM. E aí, um dia nessa formação, eles abrem lá para a OAB falar sobre proteção da mulher, para desconstruir séculos de patriarcado, de machismo, para explicar ciclo de violência. Em um dia. Eles nem ouvem. Os alunos nem vão ouvir. Não vão ouvir, gente. Isso é culpa nossa, porque nós estamos formando errado. As pessoas que vão lidar com o público, elas precisam de uma formação, elas não podem ser jogadas lá na rua.
A culpa não é dele. Eu não jogo a culpa nele. Sim, entendo o seu Você raciocínio. entende? Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos que parar de construir muros e falar assim, a Tatiana foi lá no Gazeta e falou mal da PM. Não estou falando mal da PM. Tem pessoas maravilhosas lá que sabem lidar com o público, tanto com um bandido quanto com uma vítima, entendeu? Pessoas maravilhosas. Só que, infelizmente, não é o perfil desse comandante. Ele está equivocado na conduta dele, porque não é assim que resolve. E nós precisamos sentar e dialogar. A gente precisa de um curso, a gente precisa de um diálogo, porque não é por aí. Não é só o comandante que precisa, Não é né? só ele. Muitos de nós Muitos. precisamos. Olha, tem um Charles Pires aqui, ele está dialogando um pouco com esse ambiente. Certo. Ele está fazendo a seguinte provocação. Boa tarde, Tahan. Pergunta para a entrevistada se a medida protetiva é a prova de bala ou de faca. Pois é, nem uma coisa nem outra. Mas eu adorei a provocação. Porque o que acontece? A medida protetiva é para proteger a mulher. E eles não podem se aproximar, correto? O que acontece? Quando ele quebra essa medida, ou seja, ele se aproxima, ele está quebrando a medida, ele vai preso. Por isso que tem o botão da vida. Quando ele quebrou aqueles 100 metros, o botão da vida já é acionado. Entendeu? Então, é uma forma de proteção. Claro que isso não vai impedir do cara nem matar de faca ou bala. Se ela se sentir a esse ponto, com esse risco, e ele tiver acesso à arma, e a maioria, na verdade, 60% é com arma branca, mas tem 30% aí de arma de fogo, que a mulher acaba morrendo. Mas aí o que acontece? Se ele romper isso, a mulher achar que ele pode vir realmente, que ela está sofrendo esse risco eminente de morte, tem casa-abrigo, a Casa Rosa Mulher, Casa Mãe da Mata. Nós temos casas para abrigar essa mulher, né? O que é até um contrassenso, porque na verdade quem devia ser preso era ele, não ela, né? Só que assim, a princípio, como talvez não consiga caracterizar essa iminência assassinato, esse iminente E a ideia é preservar a vida da mulher, né? E a gente encaminha ela para as casas. Tatiana, nosso tempo acabou. Não, tranquilo. Eu agradeço demais a sua Imagina. participação aqui e espero que a OAB conduza a qualificação desse debate. Como a gente precisa disso, né? Exatamente. Olha onde a gente chegou de ignorância sobre o tema, né? Exatamente. E, aliás, tem mais lugares que talvez a gente se surpreenda, né? Meu Deus, em ignorar muito, esse assunto. Muitos. Muito obrigado, Tatiana. Lembrando que o terceiro bloco do programa é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.